Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alfa, em posse de mais uma palavra, mais uma reflexão, e convido você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. Bom, o tema de hoje está bem bacana, está bem provocativo. Você é o joio ou o trigo? E para falar sobre esse assunto tão relevante, convido você a uma breve leitura em um dos evangelhos, capítulo 13 de Mateus, versículo 24, que vai falar da parábola do joio. Vamos à leitura, convido você a me acompanhar. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu o fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes a boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? 28. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Bom, é essa a leitura. Todas as vezes que a gente faz essa leitura, dessa parábola aqui, nosso olhar ele já é projetado para o interior da igreja, mas não se trata aqui do interior da igreja. Aqui, essa parábola está se referindo ao mundo, e a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, porque quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente chega lá no 36, a gente observa que Jesus chega na sua casa, assim como aconteceu na parábola do semeador. Os discípulos chamam ele em particular e perguntam para ele, querem saber a explicação da parábola do joio e do trigo. E aí Jesus explica e responde. Lá no 37, ele diz assim: e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os cefeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você observa aqui, que está dizendo no 38, que o campo é o mundo, né? Aqui também está dizendo que os anjos que vai fazer essa separação entre o joio e o trigo. Bom, de fato, Jesus explica aqui essa parábola, e aí a gente então vai poder entender um pouco sobre esse cenário, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, que eu acho que é importante, é que é um texto de interpretação do próprio Jesus. Quando eu falo de interpretação do próprio Jesus, porque Jesus também é Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E como ele tem acesso a tudo isso, ele já está nos antecipando quais são as barreiras que iremos enfrentar na expansão, na evolução, no crescimento do reino de Deus. Isso que fique bem claro no teu coração. Isso são coisas que ele já está prevendo, quer dizer, aqui no caso ele já está prevendo para aqueles que viriam depois, que essas coisas iriam enfrentar. Não tinha outro jeito. Então isso é uma coisa importante. E quando ele fala em parábolas, só explicar aqui a parábola, A parábola é uma ilustração, é uma história, tirada da vida real, ela tem também um objetivo, ela tem uma intencionalidade de fato de trazer um conceito espiritual, de fazer as pessoas voltar para o trilho, porque está com um olhar equivocado, está com um procedimento equivocado, corrigir as rotas. Jesus, quando traz a parábola, ele tem uma intencionalidade por trás, e é muito eficaz essa intencionalidade de Jesus. E uma outra coisa que eu acho que é importante para a gente também caminhar aqui de um jeito mais claro, é que o joio, que é essa planta daninha, ela é muito parecida com o trigo. Então, isso é o que a gente lida dia a dia dentro da igreja, no mundo. Assim, as pessoas falam assim, eu sou cristão, porque
vai acontecer? Quando a gente vê esse crescimento do reino, são aqueles que na pregação do evangelho, na plantação, né, dessa semente, dessa boa semente no mundo que já está completamente perdido, corrompido, em total rebelião contra Deus, vai ter pessoas que vão abrir o coração e ela vai passar da condição de filhos do maligno, como diz lá no 36, na explicação, né? No 36 em diante, vai sair da condição de filhos do maligno, vai sair da condição de joio e vão passar para a condição de trigo. Bom, e vai ter outros que eles vão vir, eles vão ter eles vão entender como funciona, vão se comportar, vão atuar de um jeito muito que as pessoas que estão de fora vão olhar e falar, esse é um cristão verdadeiro, vão fazer sinais, vão fazer coisas extraordinárias, vão dar frutos aí, e as pessoas vão falar, esses daí é trigo. E muitas pessoas vão se decepcionar, porque de fato são pessoas que vão vir, elas não estão de fato convertidas, mas elas estão de fato convencidas que ali é o lugar bom. E são essas pessoas que continuam sendo filhas e filhos do maligno. E são essas pessoas que vão dentro dessa caminhada da igreja, que aí caminham duas igrejas, são essas que vão promover os escândalos, essas que vão trazer aí as confusões, essas que vão trazer toda a bagunça, e aí isso vai dar liderança até os membros, porque a palavra tem respaldo para tudo isso, né, de fato. Mas é isso. Então a gente tem que entender que é o seguinte, o campo é o mundo, e o que é que vai acontecer? A boa semente é o evangelho que está sendo plantado, pregado neste mundo. E aqueles que receber essa boa semente, vai sair da condição de joio e vai passar para a condição de trigo. Isso está claro aqui para a gente poder entender e perceber essa importância aí desse caminhar. E é o que a gente vai lidar. Então, quando fala de uma coisa muito parecida, aí você pode perguntar, mas como eu que me considero um joio ou um trigo, né? Eu me considero alguém convertida, eu sou alguém que luto para me enquadrar dentro de um perfil de justo, porque o justo é aquele que luta para tentar se encaixar dentro dos moldes da palavra do Senhor, dentro dos princípios e praticar, né? É aquele que todo dia está se revisitando, está se revendo, está percebendo suas incoerências, está lutando para poder continuar cada dia nesse processo de santificação, se parecer mais com Cristo. Bom, diante do que foi colocado aqui, isso é uma coisa interessante. Como é que você pode... A única coisa que a palavra te dá como garantia para você ficar atento, que a palavra diz o seguinte, tem os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos do Espírito, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todas aquelas coisas maravilhosas que diz lá. E os frutos da carne. Os frutos do Espírito são esses. E os frutos da carne, a gente vai ver que é o oposto disso. Então os frutos da carne se encaixam muito dentro do joio. Quer dizer, se encaixa perfeitamente. E os frutos do Espírito se encaixam dentro da conduta, da postura, do perfil do trigo. Isso é uma coisa que a gente tem, por isso que Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Bom, diante de todo esse exposto aqui, né, trazendo todas essas explicações aqui, eu queria trazer pelo menos, se der, 4 princípios importantes para a gente refletir, de aplicação prática aí para a sua vida. A primeira lição, quando eu olho para todo esse cenário, né, e aí a gente fica pensando agora no mundo, né, o evangelho é uma coisa extraordinária. Tem uma colocação aqui que eu deixei registrado, que eu acho que é bem importante, né? Que eu deixei aqui registrado, dizer assim, ó, tudo aquilo que resistimos é porque dentro de nós acreditamos que não é algo bom para a construção e edificação da paz. Poxa, a gente sabe que o cristianismo, a gente sabe que servir a Cristo só traria benefício para a humanidade. Se a humanidade
entregasse a sua vida a Cristo, a gente ia ver uma outra humanidade. Porque só que o inimigo ele trabalha para distorcer a verdade, né? Porque a palavra diz que num primeiro momento a palavra, a disciplina parece ser uma coisa ruim, mas depois produz algo bom. Então, quando essas pessoas dão uma espiada, vai olhando, não, isso aí é muito ruim, isso não vai produzir a paz. E de fato produz a paz, né? Então, quando você vai levar essa semente boa para o mundo, a gente sofre retalhamento. Todas as vezes, e agora vamos trazer para o todo, vamos colocar isso dentro da igreja, vamos colocar dentro das nossas casas. Todas as vezes que você está empoderado de uma atitude que vai produzir algo bom, que traz paz, a gente sofre retalhamento, isso é fato. Se a gente observar, eu coloquei aqui como uma primeira lição, para a gente poder refletir dentro desse contexto, depois de ter contextualizado para você um pouco aí esta parábola, que é o seguinte: no processo de construir algo melhor, contaremos com a minoria. A gente pode ver isso lá no versículo 24, né? Do próprio capítulo 13. Se a gente for lá no 24, diz assim, olha só, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Você vê que um homem saiu na madrugada, foi lá, passou por tudo aquilo, plantou a boa semente. Às vezes você está na tua casa, aí você está ali, você é um servo do Senhor, abençoado, e você sai para esse mundão para pregar o evangelho, para plantar a boa semente, né? E aí você sofre retalhamento do próprio inimigo. O inimigo não quer deixar isso progredir, avançar, não quer que as pessoas saiam de condição de filhos do maligno para filhos de Deus. Aí o inimigo começa com os retalhamentos. Então, no caminho do progresso, a gente que vai encontrar a paz, que é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é o caminho do progresso, porque você, além de ser o sal e luz, poder ajudar as pessoas a sair dessa mentira que o mundo está inventando no comando do inimigo, abrir os olhos delas, as pessoas vão fazendo retalhamento. É aquele que você que está na sua casa aí, que é a única pessoa convertida, e você vê, você está trazendo a luz, e você está sofrendo o retalhamento dos seus próprios entes queridos, porque de fato são o inimigo trabalhando para que, fazendo esse retalhamento acontecer, para você desistir, parar e eles continuar sendo filhos do maligno. Presta atenção nisso, vamos continuar prosseguindo, porque Deus está conosco e a gente precisa avançar e não retroceder. Um segundo princípio que eu acho que é interessante, que eu coloquei assim, que eu acho que é bem interessante, que sempre que o ser humano decidir lutar pelo bem, forças do mal conspirarão, né, contra ele. Isso você pode ver aí com muita força. Se a gente vasculhar a Bíblia, a gente vai pegar muitas cenas que traz essa lição. Por exemplo, quem não se lembra, por exemplo, daquela cena que envolvia Pilatos, envolvia Barrabás, envolvia Jesus. A multidão lá posicionada, e aí você vai vendo a operação do próprio inimigo, quando Pilatos fala Barrabás, que era uma festa muito comum, liberar um preso, e aí pega um cara como esse, Barrabás, que trazia perigo para a sociedade ali, e Jesus que estava tentando trazer, quer dizer, estava avançando com um reino que ia produzir a paz, ia trazer aí o caminho do progresso, e aí apresenta para a multidão e diz, Barrabás ou Jesus? O que eles escolheram? Escolheram Barrabás. Isso foi um absurdo. João Batista sofreu a represária, Estevão sofreu a represária, foi apedrejado, tentando progredir no caminho do progresso que traria paz, trazia, se a gente for ver o significado, né, disso, desse progresso, né, que traz estrutura, que traz alicerce, que traz fundamento, é uma coisa que só beneficia, mas eles escolheram isso, né? Ficar com o mal. Judas Iscariotes, aí é um bom exemplo também, né? Porque se a gente parar, né, o joio, que é essa planta daninha, que é muito parecida com o trigo, a gente vê o Judas estava entre os 12. Agora fica imaginando a multidão vendo Jesus caminhando com os 12. Todos são trigo.
na concepção do povo que está olhando de longe com esse olhar estrangeiro. Quando eu falo esse olhar estrangeiro, eu estou me referindo a um olhar de longe, não tem acesso a uma intimidade desses discípulos. E aí você vê, de fato, que Judas Iscariotes era o filho do maligno. Ele era considerado o joio no meio do trigo, mas estava ali passando discretamente, porque de fato era muito semelhante a postura, a caminhada, a conduta, mas enganava bem. Então, e ele era inclusive o tesoureiro, ele tinha um cargo ali dentro daquele grupo de confiança e fez tudo aquilo com Jesus, traiu Jesus e acabou tirando a sua própria vida, se matando refém da sua própria consciência. Bom, de fato é isso. A terceira lição é a desconstrução para acontecer. Só precisa que nós venhamos largar a mão, se tornando irresponsável com a vida. Então, assim, a desconstrução no caminho do progresso é árduo, tem retalhamento, o inimigo vem. Quando você fala, eu vou desistir, vou parar, o inimigo fala, agora sim conseguiu o que eu queria, checkmate. E aí sim, você largou a mão, você pode ter certeza que tudo desmorona, tudo desaba, a gente tem que continuar. Né? De fato, se entrasse um profeta dentro da igreja e falasse, hoje eu vou aqui, Deus mandou eu falar quem é o joio e quem é o trigo. Obviamente que ao tirar o joio, o trigo ia sair junto. Já pensou você estar lá todo bonitão com a sua esposa, falar, a sua esposa é o joio e você é o trigo. Então, ao tirar minha esposa, eu vou junto. Então, essa é a lição importante. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus, a gente vai ter que caminhar e os anjos, no final, vai fazer essa operação de separar o joio do trigo e muitas pessoas vão se decepcionar. A última lição é, no processo de construção, sempre lidaremos com pessoas na conspiração contra nós. Então a gente sempre vai lidar com pessoas que vai conspirar nesse caminho, mas isso faz parte também de uma lixa de Deus, de um trabalhar de Deus, que no final dá tudo certo. Então fica com esta palavra, o tema é: você é o joio ou você é o trigo? Espero que Deus te ajude a ter esse discernimento. Fica com esta palavra e Deus te ajude.